Fernando, só para esclarecer... A gente tem imagens da pista fechada e todos os aviões que faziam procedimentos no momento do acidente tiveram que interromper qualquer procedimento. Os passageiros voltaram para o saguão principal do aeroporto de Congonhas, muito assustados, e o aeroporto permanece fechado. A gente vê daqui de cima apenas uma pequena parte da aeronave, que é a chamada deriva, a cauda do avião. Todo o avião permanece dentro desse prédio da TAM, que tem pelo menos 4 andares. William Bonner. Fernando, é de se compreender que as chamas persistam até agora. Primeiro porque há o combustível do avião queimando, evidentemente. Mas você disse, é um prédio da TAM Express. É o braço da empresa TAM que faz as entregas expressas, as entregas de encomendas. Portanto, ali tem um depósito de cargas, não é isso? Sim, é um depósito de cargas. A gente tinha inicialmente a informação de que poderia também existir ali um depósito de combustível. Daí a preocupação do Corpo de Bombeiros em isolar a área, que é uma área estritamente residencial, cheia de prédios e muitas casas. No quarteirão, a poucos metros de distância, não mais do que 100 metros de distância, existe sim um posto de gasolina. Ele já foi isolado e a preocupação permanece, porque a proximidade é muito grande com esse prédio da TAM Express. Agora, Fernando, o edifício atingido, o edifício da TAM, como nós dissemos, é um edifício que serve como armazém de cargas da empresa, mas evidentemente eles têm ali, devem ter muitos funcionários. Você tem alguma informação sobre a situação destes funcionários que trabalham ali no prédio? Logo no início da noite, William, quando sobrevoávamos aqui a região, a gente teve a informação não confirmada que haviam muitas pessoas trabalhando no momento do acidente. A gente percebe a parte traseira do avião, a chamada... A cauda do avião, a deriva, só ela permanece do lado de fora. A gente tem a informação de que existiam pessoas presas até mesmo nos elevadores do prédio, que, como já foi dito, deve ter aí por volta de 4 andares, e é uma empresa que estava funcionando normalmente. Era o fim do expediente desta terça-feira. E é inacreditável. Vamos voltar ao local... Pois não. Eu ia comentar, é inacreditável que o avião tenha conseguido atravessar a pista da Avenida Washington Luiz, que é uma avenida movimentadíssima, no horário em que se deu o acidente, e não há informações até o momento de carros, de veículos que tenham sido atingidos também nessa trajetória do avião. O avião se espatifou contra o edifício, tragicamente, mas parece que, por milagre, não há informações até agora sobre vítimas na avenida. E o que surpreende também muito é que até essa hora, faltam 15 para as 9 pelo horário de Brasília, a empresa TAM não tenha informado até este momento quantos eram os passageiros do avião. Porque tanto você, quanto o Rodrigo Bocardi, quanto eu mesmo aqui na abertura do Jornal Nacional, já dissemos que o avião tinha capacidade para 170 pessoas. Ora, se o avião embarcou em Porto Alegre e o acidente se deu no horário em que se deu, já havia tempo suficiente para a empresa TAM informar quantos eram os passageiros a bordo desse avião. Bonner, a gente percebe também que o que pode ter amenizado, de certa forma, a gravidade desse acidente é que a pista fica no nível superior ao da Avenida Washington Luiz. Existe uma parte muito elevada, com gramado, o que permitiu que o avião, quando derrapasse, ultrapassasse a pista e se chocasse com o prédio da própria companhia TAM. Curioso também é perceber que as obras que foram feitas no aeroporto de Congonhas foram exatamente para evitar esse tipo de derrapagem nos pousos e nas decolagens. Vamos ver como está a situação lá no local do acidente, lá embaixo, com o repórter Rodrigo Bocardi. Rodrigo. Fernando, só para lembrar, ontem mesmo um outro avião de uma outra companhia aérea derrapou aqui na pista do aeroporto de Congonhas. Mas voltando a esse acidente de hoje, para tentar explicar melhor um fator que chama a atenção e é curioso, que o canteiro central que divide as duas pistas aqui da Washington Luiz, ele está intacto. Então isso significa, pelo jeito, que o avião ele realmente decolou da pista que fica no nível superior para entrar direto no terminal, no depósito de cargas da TAM.
E nós ouvimos pessoas aqui, quando nós chegamos logo após o acidente, e muitas delas disseram que ouviram uma explosão enorme. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave, ao bater, explodiu. E a grande preocupação era que ao lado também havia um posto de gasolina, que nesse momento nós vemos daqui que o incêndio lá está controlado. É claro o temor de que o fogo no depósito de cargas ele corra para os tanques de gasolina que estão ao lado. Até agora, portanto, não sabemos ainda o número de feridos e de mortos neste acidente. Sabemos que um Airbus tinha capacidade para 170 passageiros. Nós mostramos imagens agora há pouco dos homens do Corpo de Bombeiros transportando corpos, mas são corpos de pessoas que estavam trabalhando no terminal, no depósito de cargas. É um depósito que funciona 24 horas por dia. Pessoas, testemunhas que viram o acidente também, logo quando eu cheguei aqui, disseram que muitas das pessoas que trabalham no terminal, dos funcionários, eles pularam a janela do segundo, do terceiro andar para escapar do fogo. E não sabemos se essas pessoas conseguiram sobreviver ou acabaram se ferindo ou morrendo com a queda aqui no chão. A movimentação continua intensa, muitos homens do Corpo de Bombeiros, eles jogam espuma para tentar controlar o fogo, porque a água não é suficiente. Vemos também Polícia Militar, Infraero, Guarda Civil, movimentação muito grande. Fernando. Nós temos daqui de cima informações de que a estrutura desse prédio da TAM está condenada por causa do choque do Airbus 320. O avião é muito grande e só a parte de trás do avião está do lado de fora. Portanto, há risco do teto desse prédio desabar por causa do choque com esse avião, o Airbus 320. William Bonner. Fernando Rocha e Rodrigo Bocardi falando ao vivo de São Paulo, onde se deu este acidente. Quero relembrar a quem não nos acompanhou no início desta edição, o acidente que se deu com um avião da TAM, o voo 3054, que partiu de Porto Alegre às 17 horas e 16 minutos, segundo a própria empresa TAM. É um Airbus, um A320, que tem capacidade para 170 passageiros, mas a TAM até este momento não informou quantas pessoas estavam a bordo. Portanto, não se tem ainda uma dimensão exata da tragédia que se deu em São Paulo esta noite. O avião, ao pousar no aeroporto de Congonhas, não conseguiu frear, venceu o gramado, atravessou a pista da Avenida Washington Luiz e atingiu um prédio, um depósito da TAM Express, que é a empresa, o braço da companhia TAM,